Bom, vamos esperando. Fernanda tá se arrumando, deve estar chegando por aqui já já. Keila, Drica, todo mundo. Essa live é uma live bem aberta. Eu gostaria, inclusive, se vocês quiserem compartilhar perguntas, questionamentos, deixa eu até colocar aqui para ativar as perguntas. Bom, estão ativadas já. Solicitação de Fernanda. Fernanda, vocês estão me ouvindo bem, gente? Acho que eu acabei de te aceitar. Bem, já já você aparece por aqui. Vamos lá. Boa noite! Como é que, como é que você tá, Fernanda? Há quanto tempo que a gente não se vê, né? Tudo bem por aqui também, né? Passando por tudo isso, mas me reinventando, reaprendendo, e aí a gente vai tornando novos hábitos, mas vai dando tudo certo. O assunto de hoje é muito bacana, né? Que é fetiche. Quando a gente chegou no acordo dessa live, a gente resolveu conversar sobre esse tema, que gera bastantes expectativas, bastante curiosidade também do que é certo, do que é errado, do que é proibido, do que é feio, do que é bonito. Mas eu acho que a gente pode começar, né, Fernanda, fazendo essa diferenciação do que é fetiche e fantasia, né? Exatamente. Sim, obrigada. Gente, eu sou muito lerda ainda para essas coisas de tecnologia e de informação no geral. A gente vai vivendo e aprendendo, né? Fantasia é uma imaginação, são desejos que a gente tem que algumas vezes são secretos e algumas vezes são desvelados. Eles podem ser ou não realizados. E eu acho que tanto para fetiche quanto para fantasia, a gente tem que ter maturidade para execução disso. Porque, por exemplo, se eu fantasio praticar uma homenagem a Troá, né, eu tenho que ter muita segurança que isso não vai prejudicar, por exemplo, a minha relação, né? Como que vai funcionar isso? Já o fetiche é um motivo que eu tenho que me traz excitação por alguma parte do corpo, por a realização de alguma coisa. Por exemplo, pessoas que têm fixação por pés, né? Pessoas que têm fixações por salto alto. Enfim, são questões. Valem, né? Mas antes disso, deixa eu só falar o que é fetiche. Ele é um substantivo masculino que significa objeto enfeitiçado. Tem ideia disso? Eu acho isso fantástico. E vem do francês, fetiche. Né? E aí o brasileiro pegou, organizou isso daí para ser um objeto enfeitiçado. Em grego, eu não sei se você sabia, mas fetiche também significa uma parafilia, que vem do grego, que significa lado a lado com o amor. Ou seja, é algo que não é tão comum, uma prática tão comum do que a gente aprende na sexualidade, na educação sexual com o passar do tempo, que é certo. Tem alguns que são mais incomuns, alguns que são mais ouvidos, por exemplo, eu tenho desejo de transar em, sei lá, em público, de ser visto, né? Entre outros. E aí a gente vai se organizando. Alguém perguntou assim, sim, isso, o voyeurismo é um exemplo de parafilia, porque é o desejo da pessoa espionar alguém transando, né? Outras pessoas fazendo sexo. Sendo que aí é um desejo que ele tem de também não ser descoberto fazendo isso. Então pode ser também um transtorno, né, de parafilia, caso essa pessoa se incomode com isso, entre em sofrimento, porque a gente tem que entender que todos os atos sexuais, que toda a sexualidade a gente permeia você ter um sexo consentido, né? Tem que ser respeitoso e consentido entre ambas as partes. Se não é, por exemplo, se você gosta de observar os outros fazendo sexo, mas você não pediu permissão para isso, você está invadindo essa privacidade do outro, né? Então tem que tomar muito cuidado com essas realizações de fetiche, até que ponto. E aí transtornos parafílicos são isso, são transtornos onde a pessoa entra em sofrimento ou causa dor a si e ao outro com algum fetiche, que é o exemplo do voyeurismo, é o exemplo, por exemplo, do uh, exibicionismo,
do solteirismo. Então, Fê, isso. Então, quando eu começo a entrar em sofrimento pela minha prática sexual, né, que está me atrapalhando no meu meio social, de ter profissional, relacionamentos, família, está me trazendo dor, ou está machucando alguém, e se eu estou muito com a ideia muito fixada e está me trazendo um mal, eu acho importante procurar um profissional da saúde. Transtornos parafílicos geralmente são tratados com uma equipe multidisciplinar, que aí vai entrar o psiquiatra e vai entrar a psicologia em ação, né? Por exemplo, pedofilia é um transtorno parafílico de desejo por crianças. E isso é crime, né? Então, ele tem que ser tratado, né? É um tratamento contínuo, inclusive para a vida inteira, com o psiquiatra em conjunto com a psicologia. Mas o momento que eu identifico que eu tô com dor, que eu tô sofrimento, que eu tô causando dor a um outro ou fazendo algo proibido, errado, por lei, então realmente eu tenho que procurar ajuda psicológica e de um psiquiatra também, para provavelmente essa pessoa vai entrar em um tratamento medicamentoso, alguma coisa assim, dependendo desse grau de como ela vai levar esse tratamento. Porque todo e qualquer tratamento psicológico ele envolve que você tem engajamento também, né, com a psicoterapia e com a psiquiatria e com qualquer lugar que você vai, né? Você vai, por exemplo, na físio, você tem que estar lá engajado no seu tratamento. Então, qualquer transtorno parafílico, quando eu identifico que está me trazendo dor, eu tenho que levar, então, para alguém, para um profissional da saúde mental, para me ajudar. E não ter vergonha disso também, né? E é interessante, né, a zoofilia? Pois é, zoofilia exatamente, é o fetiche por animais, né, de transar com animais, de ter relação sexual com animais. E aí é importante dizer que é uma prática muito comum culturalmente, né, principalmente no Nordeste. E, infelizmente, é algo que vai se aprendendo de passar dos tempos e é completamente errada e doentia, né? Porque, olha, a pessoa tem que ser um ser humano vivo, ela tem que ser maior de idade, tem que ser consensual, o sexo sempre tem que ser consentido entre ambas as partes. Então, o animal não é um ser humano, né? Ele não tem como consentir esse ato, então você está fazendo uma prática completamente inadequada, né? Tem inadequações mesmo. Então, zoofilia é uma parafilia transtorno. Não, e Fernanda, inclusive, fetiche é algo que todo mundo tem. Quem ainda não sabe qual é o seu fetiche é porque ainda não descobriu. Mas a gente sempre imagina, por exemplo, fazendo sexo com uma terceira pessoa, imagina com um ator, imagina em algum lugar, imagina alguma parte do corpo que me atrai, né? Quando eu falei em salto alto, até botou aqui em salto alto, mas, por exemplo, eu me atraio, eu me excito quando eu vejo pessoas usando salto alto, eu me excito quando vejo tipos de pés, eu me excito quando eu vejo decotes, por exemplo, e sim, são inúmeros fetiches, mas faz muito parte do ser humano, né? Então tá lá no campo da fantasia, e o fetiche ele difere quando ele se direciona a algo específico que lhe traga prazer e excitação. Então tem os fetiches que são fantásticos, inclusive a gente vai lançar alguns aqui que vai para a imaginação de várias pessoas, né? Que o que eu tava falando de tudo isso também, Fê, pode falar, que é do relacionamento que eu ia puxar o assunto. Já com a ideia, né? Isso.
E é mentira e também. E é interessante isso, né? Porque realmente, pois é, a gente geralmente escuta falar, né, que o homem tem esse fetiche do sexo com duas mulheres. Mas as mulheres têm esse fetiche, por exemplo, de dupla penetração, de sexo a três, sendo ela e dois homens também. E é pouquíssimo falado também por essa questão cultural que a gente tem, né? A cultura machista que a gente vai tendo, as ideias de que é errado proibido, de que eu só posso transar com a minha parceria, e que ele é permitido ter o fetiche e eu não sou. Então a gente tem que quebrar isso. E aí você falou do sexólogo, é muito bacana, porque são dados reais, né? As mulheres também procuram esse tipo de fetiche. E aí é aquela coisa, tá no campo da fantasia, né? Homenagem a Troá. E a partir de que momento que esse homenagem a Troá pode ser concretizado, né? O homenagem a Troá significa sexo a três. Em que momento que ele pode ser realizado? No momento, por exemplo, em que há um consentimento entre aquela parceria, em que eles resolvem investir nisso, e aí eles vão procurar alguém específico, e aí tem que tomar muito cuidado com quem a gente se procura também, para não sentir ciúmes, traição, sentimento de ser abandonado, deixado. Então é muito legal que eles entrem em consenso para poder fazer essa prática sexual, né, do homenagem natural. E lembrando, né, as mulheres têm inúmeros fetiches, mas geralmente os homens falam muito sobre fetiche e realizam seus desejos. E aí fica até um aviso para nós. Pois é, e fica até exatamente, fica exatamente esse aviso para mulheres também. O como é importante que vocês possam comunicar para sua parceria o seu fetiche, o seu desejo, não ter vergonha de se castrar nesse sentido e falar, ah, não posso realizar, isso é proibido, é feio, é errado, né? E consentir também quando é da outra parte, porque a gente também não pode realizar um desejo do outro só porque o outro quer para me sentir amada, para me sentir gostada, né? Se eu não tô de acordo com aquilo lá. Isso desde, por exemplo, coisas simples. Ah, vou lá no sex shop e comprar uma fantasia, sei lá, de bombeira, né? Se eu não me sinto à vontade com aquela roupa, por que que eu vou usar aquilo? Só para realizar o desejo do outro? Né? Gente, exatamente. Nem eu. Mas isso é o clitóris, gente. Aí eu tava ajeitando, eu fiz, eu não acredito que eu arrumei o clitóris aqui na blusa e não tá aparecendo. Ah, não. Vou colocar aqui. Pois é, ó. Vou pedir um pra você também, então. Lindo, né? Gente, depois eu até deixo aqui a indicação, mas a Priscila Barbosa, ela é uma artista feminista que faz vários desenhos sobre mulheres, sobre corpo feminino, é fantástico, né? Depois eu deixo aqui pra vocês no meus stories. Mas eu peço um clitóris pra você e vou pedir um pra aquele que eu já sei que ela também quer. Inclusive, o maior órgão sexual de prazer feminino, né? Ele é voltado apenas e para o desejo, né? Daqui dá pra ver, né? Quando a gente tá vendo a vulva da mulher, que é a parte externa, a gente vê apenas esse pedacinho daqui, né? Então, isso daqui é o que introjeta dentro da vagina e onde se tem, né? O ponto G, os pontos de prazer, os vários tipos de orgasmo, né? Uhum. Então, essa. Isso. Então, existe. É um dos fetiches mais comuns, inclusive. Muito bem. Em primeiro lugar, a educação sexual, depois a prática. Não é? E aí, gente, ó, a podolatria é um dos fetiches. A podolatria é um dos fetiches mais comuns, que é o fetiche do desejo da excitação pelo pé das pessoas. E aí tem várias práticas, por exemplo, né, de você massagear o pênis com o pé, de você encostar o pé nos órgãos genitais, na vulva, né, de você ter um orgasmo apenas olhando os pés. Esse é um tipo de fetiche que é extremamente comum, né? Ficou mudo? Voltou, gente? Tá me ouvindo? Voltou, né?
Você estava muda? Certo. Essa minha internet está oscilando muito hoje. É um dos maiores fetiches, um dos mais comuns, né? Não existe anormal, existe comum, onde é o desejo grande por pés, onde as pessoas têm o desejo de ser encostado pelos pés, de ter os pés inseridos, fazendo massagem nas partes genitais, né, nos órgãos. Enfim, tem pessoas que só de olhar o pé já entra no orgasmo também. Isso é um dos fetiches mais comuns. Assim como, por exemplo, o fetiche de querer ser pego, né? Transando em algum lugar, aí você não quer, mas tem ali o desejo e o perigo de estar transando, por exemplo, em um lugar público. E aí tomar muito cuidado, porque isso também pode se tornar atentado ao pudor, né? Não necessariamente, mas geralmente há essa pitada aí do perigo, né? Do poder ser pego, do ser flagrado por um outro. Então tem que tomar muito cuidado com isso e chegar em acordo e ver também que esses cantos são não adequados, né? Hoje a gente tem tantas possibilidades, né? Existem casas de swing, existem hotéis, né, Fernanda, onde você pode fazer exibicionismo, voyeurismo, né, de forma legalizada, de forma consensual, com pessoas que estão ali para o mesmo objetivo. Então, tomar muito cuidado com isso, porque se tornando atentado ao pudor é um crime, né? Então, você está infringindo a lei mesmo e colocando a sua parceria e você em risco também. Keila, e se for também do seu desejo mostrar isso, né? Porque se você falar assim, não, que coisa doida, eu não gosto disso, olha, ok, tudo bem. Né? A gente tem que procurar parcerias que conversem com esses desejos, né? É o novo nude, né? Pra essa pessoa do fetiche dos pés, né? Por exemplo. Mas é muito interessante. Gente, uau. Pois é, né? Gente, é interessante também, né? Oi? Eu acho muito interessante também o BDSM, né? Bonda de disciplina e sadomasoquista, né? Que é, pois é, que é um fetiche interessantíssimo e que tá também na lista dos transtornos parafílicos, que envolve violência, mas ele tá sendo as pessoas estão tentando tirar esse o BDSM do DSM-4, né, que é onde a gente vê os transtornos mentais, enfim, os vários transtornos. E é importante dizer que existem comunidades gigantescas que praticam o sadomasoquismo. Bondage é quando você tem toda uma amarração, né, tem técnicas japonesas fantásticas, né, de amarração, que dá curso. Dominadora, dominatrix, né? As, gente, e isso é muito comum, dominatrix, né? É muito comum que as mulheres tenham isso, que as mulheres tenham esse fetiche, né, de se empoderar, de se arrumar, de colocar um saltão e pisar no homem, né, de ter toda essa pisar com salto alto agulha, de preferência, né, para mostrar a sua dominação, o poder. Exato. E isso é muito comum. E por isso que as pessoas estão tentando tirar, né, o bom de disciplina e sadomasoquista do código de transtornos parafílicos, porque como há consentimento a esses grupos, há uma palavra também, né, de socorro que eles colocam lá também quando chega a um limite, né, de para, tá bom, chega disso daí para poder não chegar a alguma coisa mais séria, né, não se machucar, enfim.
há várias combinações, há pessoas que fazem contrato, o que ele está citando aí, Christian Grey, né? Ele fazia um contrato, por exemplo, né? Tá aí um livro fantástico para vocês lerem, né? Sobre sadomasoquismo, né? Uma pessoa que gosta de dominar e uma pessoa que gosta de ser dominada através da dor, de tudo isso, né? Bem delimitado, isso. Exatamente, né? É, exato, é bem seguro, é bem acordado. E existem casas para isso, existem comunidades para isso, então é muito importante mesmo que a gente compreenda, né, até que ponto isso daí é uma parafilia, um fetiche ok, e até quando isso daí é algo ilegal, né, irresponsável, que é quando, por exemplo, eu quero ser uma dominatrix e dominar alguém que vai sentir dor, que não gosta, que não consentiu, que está sendo obrigado a fazer tudo aquilo. Aí vem várias questões de abuso aí também, né, psicológico, emocional, físico. Então tem que ter esse limite muito bem estabelecido. Mas os fetichistas são extremamente saudáveis e eles botam fogo numa relação de casal. E isso é fantástico, né? Como eu falei, quase todo mundo não. Aliás, por exemplo, assexuados muitas vezes não vão ter, né, não tem esses tipos de desejos, de fetiches, de vontades. Mas quem é sexuado, com certeza vai ter algo em mente de algum prazer, de alguma vontade, de algum desejo. E isso é fantástico, porque vai alimentar também o relacionamento a dois. É muito legal que o casal possa conversar sobre seus desejos, sobre suas fantasias, né? E aí eu lembro que a gente estava conversando sobre isso e até você falou assim, Hebe, mas como que a gente vai chegar para contar, né? Por exemplo, meu desejo é... Vamos falar outro fetiche, por exemplo. Deixa eu procurar aqui um fetiche bacana. Ah, aqui! Pois é, né? E aí é chegar pra ele, você exige intimidade, né? Eu acho que intimidade e vínculo é tudo para se começar um diálogo quando a gente fala sobre fantasias. Porque aí vai entrar no campo também de julgamento, de percepções erradas. E quando existe intimidade, é um momento que eu me sinto segura e à vontade para falar para minha parceria sobre tudo que eu penso sem o medo de ser julgado, podendo ele aceitar ou não. E aí aquela pessoa lá que só gosta do papai e da mamãe, gosta de tudo tranquilo, tudo certinho, seguindo o figurino que nos foi ensinado há milênios atrás, né? Você vai chegar lá, olha então, que eu gosto de usar alguns apetrechos, aí você pode mostrar, por exemplo, a chibata eu acho que vai causar muito pânico na pessoa, né? Mas pode. Não, e esse aí é super bonitinho, né? Esse é super enfeitado. Que é chibata mesmo. Pois é. Mas, mas, por exemplo, né, você chegar com uma venda. A venda você pode usar para realizar fetiche, você pode usar para dormir, você pode usar, sei lá, quando você está fazendo uma viagem de avião para não ser incomodado. Você pode chegar, vamos experimentar de leve isso daqui, né? E aí você venda a sua parceria e começa com carícias, com carinho, com palavras, né? Com toques mais suaves. E aí vai incrementando, vai vendo se ele vai gostando dessa experiência e vai experimentando outras coisas, né? Alguém citou aqui, né, algemas. Eu acho que algemas é um outro passo, mas também você tem aquilo ali. Eu gosto de falar de uma caixa de Pandora, né? Você pode botar tudo dentro da caixa de Pandora, seus desejos sexuais, seus sex toys, né? E aí ir realizando aos poucos suas fantasias. Sempre tem que ser alguém vivo, sexo consentido, maior de idade e tem que estar feliz com isso, né? Porque isso é necrofilia. Pois é, necrofilia é crime, inclusive, né? Porque você vai lá violar, né, o caixão de alguém. Isso é completamente fora de lei, é errado, é abusivo, é um insulto, um desrespeito com a família dessa pessoa e com o corpo que está ali também, né? E é extremamente doentio. É o caso de buscar um colega da saúde mental, psiquiatria, psicólogo, e falar dessa dor. Que é aquela coisa, está no seu campo da fantasia e não está lhe trazendo nenhum prejuízo emocional, nenhuma dor, nenhuma tristeza, nem mal ao outro,
Ok, deixa da fantasia, não tem pra que realizar, não. Mas algumas coisas a gente pode realizar. Urgente. É exatamente isso. É que nem quando a gente estava falando de zoofilia, né? É uma prática. Ei, para, tá errado, tá feio, não tá legal. E, gente, existe, sabe? Existe como você ir ser acompanhado por um médico psiquiatra, por um psicólogo e trabalhando esses desejos, esses fetiches que nos fazem tão mal, né? Então é importante você, como o Fernando falou, né? Liga ali o alerta, não tá legal isso aqui, vamos cuidar, né, da saúde mental da gente, porque, gente, de verdade, pois é, e saúde mental é o que a gente tem que preservar em todos os momentos. Eu acho que até agora, né, que a gente está passando por isolamento social, pelo medo, por tudo isso que está acontecendo nos dias de hoje, essa incerteza, eu tenho uma saúde mental minimamente preservada ou preservar hábitos saudáveis que me trazem para o aqui e agora, onde eu consigo refletir, é o que me salva, né? Então, tá lá atrapalhado de saúde mental, não estou muito bem, parou tudo, procura ajuda de um profissional de saúde mental, né? Botar meu clitóris pra cima. Pois é, né? Vamos começar com a vida! É, eu também sou dessas. Pois é, eu também sou dessas. Eu sou do pensamento de que você tem que ser honesto e sincero com quem você tá, né? Num relacionamento amoroso, afetivo. E quanto menos você demorar para se revelar, eu até falei sobre isso, né? Eu dei uma entrevista para da TV, InterTV, né, RN, esses dias, e eu estava falando como é legal nesse momento da gente de investir, por exemplo, em redes sociais de relacionamento. Gente, o vento aqui tá forte que só. Investir em redes sociais de relacionamentos, em conversar, mas começa sendo honesto. Quem eu sou, lógico que você não vai falar, né, quem eu sou, meu nome completo, né, botar onde eu moro, essas coisas. Mas o que que eu gosto, pra que que eu tô ali. Porque uma hora a verdade vai vir à tona, não tem jeito. Então, eu sou como você. Eu sou logo assim, olha, eu tenho essa vontade aqui, esse fetiche aqui, gosto disso aqui assim. E aí, se você não se sente seguro para conversar, e você tá com uma parceria há tempos e tal, e tá lá com aquele desejo, com aquela vontade, com aquele fetiche lá louco, aproveita um bom momento do relacionamento. A gente tem fases do relacionamento onde tá tudo ok, tudo pra cima, tudo são flores. É nesse momento que você vai jogar ali a bomba, né? Alguém até perguntou, caixa de Pandora, o que é isso? A caixa de Pandora é um mito que a gente tem, né? Uma mitologia onde eram guardados todas as coisas ruins do mundo e foi dada a Pandora essa caixa e falando assim, olha, você não pode abrir essa caixa. Aí Pandora, mulher curiosa, né, foi lá, pá, abriu e soltou as coisas para o mundo. E aí é legal que a gente possa falar que nossos medos, nossos fetiches, nossas fantasias, né? Várias coisas que a gente tem também pudor estão guardadas dentro dessa caixa e coisas muito boas. Então, ao liberar ela, eu tenho que ter muito conhecimento de quem eu sou, o que eu gosto, como eu gosto, né? Para eu poder abrir essa caixa e ficar em paz com o que eu tô liberando lá dentro. Mas é uma caixa que é só minha, né? Sim, exato, né? Eu penso que aproveita no momento que o relacionamento esteja muito bom. Você falou na hora do jantar, eu acho bacana, porque geralmente a hora de comer, né, a hora da refeição, é onde a gente conversa sobre amenidades, sobre coisas mais sérias. E aí é um bom momento, por exemplo, para você chegar lá e conversar. Márcia tá aqui, Márcia é uma amiga minha, gente. Ela tá falando que, por exemplo, na hora H. Na hora H, também é um bom momento. Eu acho que você tem que sentir qual é o seu bom momento. É de novo, olha para dentro, sente lá. Se você não tiver com muita vergonha, fecha o olho e fala. E vai. Mas não fica guardando, se torturando por isso. Porque aí você vai ficar fingindo que você é uma pessoa
e tá sendo completamente outra. E aí, na hora que você é desvelado, na hora que você revela os seus prazeres, suas vontades, seus desejos, aquele relacionamento pode ir por água abaixo, por exemplo, né? Então, vem aquelas questões que eu tava falando, né? Você tem fetiche com urina, você tem vontade de ou fazer xixi em uma pessoa, ou é o famoso Golden Shower, né? Que entrou aí em mó bafafá um tempo atrás, mas é um fetiche que é comum também, que acontece, desde que você não esteja. Gente, Tobias Blade tá uma coisa. Tobias Blade tá uma coisa. Então, desde que você esteja fazendo essa prática do Golden Shower com uma pessoa que é viva, que é adulto, que é consentido, não tá fazendo mal para ela nem para você, não tá ferindo, não tá destruindo, ok, vamos às nossas práticas. Não existe certo e errado desde que você siga essas regrinhas que são básicas. Isso para tudo na sexualidade. E eu acho que para tudo na vida. Tudo tem que ser consentido, tem empatia e ter respeito. Se tem empatia, respeito e é um acordo, ok. Vamos ser felizes com os nossos fetiches, né? Mas, por exemplo, se eu tenho esse fetiche e a pessoa não quer, chuva dourada. O de fezes é o É o. Gente, esqueci agora o nome. Alguém tá com o nome aí fácil pra me lembrar? O. Peraí que eu vou lembrar agora. Mas assim, falando com coprofilia. Coprofilia. Inclusive, eu adoro, enfim, falar coprófago, né? Quando você xinga alguém nesse. Eu não falo muito, eu não sou de falar palavrão. Então, quando eu vou xingar alguém, por exemplo, eu uso coprófago, né? Comedor de cocô. Mas pois é, mas, por exemplo, coprofilia é uma prática também que é comum, né? As pessoas têm muita vergonha de falar sobre isso, porque fezes é sujo, fezes carrega bactéria, fezes, enfim. Mas é algo que acontece sim. E aí a mesma coisa, desde que seja consentido, seja com ser humano vivo, maior de idade, vocês estejam de acordo e felizes com isso, vou lá, sejam felizes com isso. Lembrando que, por exemplo, comer cocô não é saudável, né? Porque você pode contrair doenças, por exemplo, né? Tem vários níveis. Exato. Isso. Olha, gente, na genital das pessoas, não façam. Inclusive, nós mulheres somos educadas desde criancinha, por exemplo, quando for limpar o xixi, o cocô, né? Sempre não encostar uma na parte da outra, né? Sempre fazer de frente para trás, enfim. Para justamente não ter, né, encostar as fezes nas genitálias femininas, que você pode pegar alguma bactéria, alguma infecção, alguma coisa. Então tem que tomar um cuidado muito sério com isso. É uma prática que é normal, mas que tem que ser consentida e tem que tomar certos cuidados. Então pode, sei lá, lambuzar o corpo, fazer o que você quiser, desde que você tome muito cuidado com isso, porque você pode estar transmitindo, pegando alguma doença a partir desse momento, né? Exatamente, Ana Valéria. Né? Entre quatro paredes, com consentimento, responsabilidade, vale tudo. Exatamente. Gente, aí eu lembrei de uma amiga minha, na época da faculdade. Ela sempre falava assim, por exemplo, eu adoro aqueles homens que saem da academia suados e não sei o que, tralalá, sabe aquele cheiro de homem assim? Pronto, é bem nesse termo daí, né? E aí vocês podem tirar várias imaginações sobre isso, vários fetiches. É algo também super comum que acontece. E ok, desde que a gente siga aquelas regrinhas básicas, né? Menina, e tem comércio sobre isso, né? De você pegar e usar a sua calcinha, fazer várias coisas e vender a calcinha com o cheiro dela de uso, né? É muito comum, existe comércio sobre isso, existe, né? E aí tem aqueles homens, por exemplo, que quando a parceria chega em casa, o parceiro chega em casa, pega assim, né, e cheira. É uma prática super comum, né? E ainda dizem que pepeca fede. Gente, pepeca tem o cheiro de pepeca. Se você não gosta de pepeca, tudo bem. Pois
Pois é, existem vários fetiches, né? E como eu falei, existem grupos fechados sobre eles. Um que a gente mais escuta falar é do BDSM, né? Do Bom de Disciplina e Sadomasoquismo, que são clubes gigantes sobre isso. Exato, mas existem grupos que gostam daquilo, né? Eu imagino, por exemplo, no Facebook, quantos grupos fechados tem de pessoas que gostam de determinada coisa, que têm desejo por determinado assunto, e estão lá conversando, trocando informação, né? Se encontrando quando a gente não está em isolamento social. Lembrando que agora todos esses fetiches, desejos, vontades podem ser realizados online, viu, gente? Nada de encontro de forma alguma, né? Então tome muito cuidado com isso. Nesse momento é importante a gente lembrar disso daí também. Ei, Fernanda. Tem mulheres que ficam sim, né? A menstruação é uma parte. Porque assim, a gente vai ter os ciclos menstruais, os ciclos das mulheres, né? Os ciclos de fertilidade, menstruação, tudo isso. Na época da menstruação é quando ela tá descamando todo. Pois é, mas, pois é, então no ciclo menstrual, quando a gente está menstruado, os hormônios da gente, de algumas mulheres, não estão favoráveis para a sexualidade. Só que aí está programando o corpo para um período fértil. Então, tem mulheres que sim, vão ficar com desejo assim, subindo pelas paredes nesse momento. E aí, culturalmente, também a gente aprende que sangue é sujo, é feio, é fedido, é errado. Então, muitos homens têm nojinho disso aí. E tem aquelas pessoas que amam transar nesse período, né? Tanto homem quanto as mulheres. Como homens, por exemplo, têm desejos por grávidas, né? Enfim, é muito bacana isso daí, né? E é uma prática extremamente saudável e consentida. Então, é o pico hormonal que a gente vai ter mesmo. Vai ser como os hormônios vão estar naquele momento, de acordo de mulher para mulher. Geralmente, as mulheres no período menstrual, elas vão estar com menos desejos, mais quietas, né? Às vezes com cólica, vão estar mais recolhidas. Em alguns outros momentos, algumas mulheres vão estar com desejo, porque a carga hormonal vai ser mais forte de alguns hormônios femininos ligados à sexualidade, e aí elas vão estar subindo pelas paredes. É como, por exemplo, né, algumas mulheres grávidas, que a gente fala muito, ah, grávida não tem desejo sexual. Mas tem grávidas que estão aí, assim, loucas por transar o tempo todo, né, se masturbando, se conhecendo, estão lá com a parceria, né, em cima. Então é muito de mulher para mulher, mas existe sim fisiologicamente os níveis hormonais que vão estar acontecendo naquele período, que podem ou não deixar a gente com desejo ou sem. Gente, socorro esse vento. Gente, eu fiz logo assim porque eu tenho fobia a olhos. Tipo, eu adoro o olho, a expressão das pessoas, mas se alguém falar assim, Abby, olha até esse cisco, vai ficar com o cisco lá para sempre, porque eu não vou olhar, não. E aí tem esse fetiche, né? Oculofobia. Deixa eu até ler. Oculofilia, né? Que eu desejo em lamber os olhos, tudo isso. Gente, é um fetiche. Se for consentido, ok, mas lembrando que a gente não deve, né, tocar nos olhos de ninguém, que não é bom para a saúde ocular, que enfim, né, o que a gente coloca no olho são colírios recomendados por oftalmologistas, então esse fetiche é aquele assim, de guarda na caixinha de Pandora, né, você pode até falar para o outro, se o outro consentir, enfim, vocês podem testar algumas coisas, mas tomem muito cuidado com isso, né. Pois é, né? Pronto, e aí que tá, né? Diante de todos esses fetiches que acontecem, é muito bacana que a gente possa inovar, reinventar, ver novas formas. Quando você fala assim, como que a gente comunica, né, pra parceria, como que eu quero fazer isso? Tipo, se a parceria não topou, ai meu Deus, socorro! Pois é, gente.
E aí até o limite, né? Até onde eu aceito a realização do fetiche do outro, né? Tipo, eu tenho fetiche por lamber o olho, mas e aí? A minha parceria vai querer ser lambida? Sim ou não, né? E, é- e aí eu posso falar, não quero, não façam isso, né? O George está dizendo assim, isso não existe. Gente, existe. Existe cada fetiche. Se a gente for ler uma lista aqui, vocês vão ficar assim, meu Deus, isso acontece. Cara, é imaginação, sabe? Aquela coisa, fantasia, é onde a gente viaja, imagina. Fetiche é quando você tem um desejo direcionado e você se excita especificamente com algo, né? Então existe fetiche de tudo, tanto os saudáveis e também os que não são saudáveis, né? Os que são transtornos parafílicos. Então tem que tomar cuidado com isso. Keila está falando aqui, né? Como é que é? Correlato com o falo. Existe, por exemplo, o falo, para quem não sabe, é o pênis, né? Pois é. Aí a gente vai lá na psicanálise, né? Pensar em todas aquelas coisas que Freud fala sobre desejo, vontade, né? Que tudo volta pro pênis, né? Enfim, né? Tudo muito oral, tudo muito pênis, é bem interessante. E ela falou essa coisa do lembrar o falo, e existe, eu tô lendo aqui. Existe um fetiche chamado falofilia, que é a fixação por pênis, né? Acho que esse seria o mais comum, talvez, né? Nossa, Fernanda, tem 6 perguntas aqui. Coloco? Se eu colocar, aparece o nome da pessoa? Rapidinho. Se alguém tiver, bota coração aí. Bora lá, coração. E aí? Aí você que me fale isso, né? Pois é, e aí tem aquela coisa, né? Quando você vai praticar sexo oral no pênis, você tem que tomar vários cuidados para não machucar por ser um órgão extremamente sensível. Exatamente. E aí, né, falam, olha, pois é, né? Protejam os dentes com os lábios, né? Tudo aquilo. E aí realmente tem esse fetiche daí. É algo que realmente acontece também. Né? Tem vários tipos de fetiches que vocês. Você falou isso aí, por exemplo, de quem não são dentes, de quem não tem dente, né? Tem o que se chama gerontofilia, que é o fetiche de pessoas bem mais novas que tem por pessoas muito, muito mais velhas, por exemplo, né? E aí, assim, são inúmeros, inúmeros fetiches. Gente, é cada uma e outra. Não julguem o coleguinha. Isso é errado, certo? Cada um com o seu desejo, cada um com a sua vontade. Muito louca, gente, tá vendo? Ai, como eu gosto de conversar com você, Fê. Tava com saudade. Calcinha. E isso não tem a ver com orientação sexual, para onde eu oriento o meu desejo. É um fetiche. Tem homem que gosta de sair por aí com calcinha com sua roupa. Eu lembro que tinha uma novela que passava um tempo atrás que tinha, acho que era um delegado, que usava, né, da calcinha, tudo. E fantástico. Um espaço, né, para colocar o pênis. Tá. Pois é, e inclusive eu achei interessantíssimo isso, eu não conheço, depois vou pesquisar, mas eu achei extremamente inclusivo, né? Por que tem que ter essa separação, né, de calcinha e cueca? Se eu me sinto confortável de certa lingerie, ok, eu vou usar ela, e é uma questão minha, né?
Pois é. Fê, eu vou colocar umas perguntas aqui pra gente dar uma olhadinha. Carinhas, carinhas. Não, teve gente que só mandou carinhas, carinhas, carinhas. Alguém botou assim. Peraí. Se eu colocar, fala de fetiche com urina, a gente já olhou, já falou. Ter fetiche de só assistir filmes lésbicos, mas nunca ter tido relações com outra mulher é errado? Não. Nada é errado, desde que você não esteja em sofrimento e nem faça outra pessoa sofrer ou sentir dor ou sinta dor sobre isso daí. Dor assim, no sentido de não ser consentido, né? Porque sadomasoquistas, ok também. Então, assim, o desejo, é muito legal essa pergunta dela, que ela fala assim, eu gosto de assistir filmes, foi uma mulher que mandou, gosto de assistir filmes lésbicos, mas, deixa eu até botar aqui de novo, eita, bexiga. Ai, meu Deus do céu, socorro, fiz alguma coisa errada, consegui. Ter o fetiche de só assistir filmes lésbicos, mas nunca ter tido relações com outra mulher é errado? Não, não é. Né? Isso não define também qual é a sua orientação, o seu desejo sexual por essa pessoa, né? Por esse sexo. Isso significa que você sente atração. E o desejo da gente, ele não tem nome, ele não tem sexo, ele não tem idade, ele simplesmente vai. Fantasia. Ou seja, por essa descrição, tá na parte da fantasia, né? Eu imagino isso, né? Eu me excito, tenho desejo por isso, mas eu não realizo. Se ela colocar assim, Hebe, eu só me excito e tenho prazer especificamente, ou entre os meus prazeres eu me excito com sexo lésbico assistindo isso, aí sim é um fetiche. Ou seja, eu preciso daquele estímulo para ter prazer. Aí sim se classificaria um fetiche. Se não, fantasia, né? Olha o rímel da outra borrando aqui. Drica. Exatamente, para elas não punirem, né, a pessoa, porque elas estavam lá sendo abusadas, né, estupradas, enfim, era um crime sexual e era feito isso para que elas não mordessem o pênis dos seus senhorios lá na época, né? Então era uma punição para um prazer sobre isso daí. Só esse comentário fantástico. Freud falava que somos bissexuais por natureza. Eu acho que Freud está certo até hoje nesse sentido, porque o desejo da gente ele não direcionado a algo, ele simplesmente acontece. Por exemplo, eu sou mulher cis, hétero, e aí, de repente, passa uma mulher que eu posso me sentir atraída. E tudo bem, né? Então é bem legal isso daí. Bem fantástico esse comentário. Ó, outro comentário bacana aqui, Fê. Alguém colocou na caixa de perguntas: sou gay, mas me excito assistindo hétero. É exatamente isso, né? Eu me excito com alguma cena, com alguma coisa, e isso não necessariamente define para onde vai o seu desejo. Esse comentário foi fantástico. Obrigada para você que compartilhou isso daí com a gente, né? E tudo bem, é desejo, é fantasia, isso é muito legal. Gente, muito fantástico. Aqui tá normal, então ela tem que rever a internet dela. Isso, obrigada, gente. E sim, gente, isso é uma prática comum, né? Eu lembro até de filmes que eu assisti que tem essa prática de gente se enforcando, né, para chegar ao orgasmo. Muitíssimo perigoso. Tem que ter uma palavra aí, né, de socorro, para uma palavra-chave para parar tudo isso daí, né? E tem que ser muito bem acordado, mas é uma prática extremamente perigosa. Tem pessoas que morreram, sim, por asfixia praticando, né? Então tem que tomar muito cuidado com essa prática, mas é uma prática comum, né? Muito tênue. Isso. Pois é, essa pessoa daí, né, se alguém aqui tiver, eu sugiro que procure uma ajuda e que mantenha isso no campo da fantasia, né? Quando você estiver lá transando, né, se tocando, imagine isso, né? Leve para o campo da imaginação, mas não faça essa prática.
E se caso você fizer com uma outra pessoa que você tenha muita confiança, que você tenha uma palavra de segurança, que você possa parar, mas como a Fernanda falou, né, é uma linha muito tênue, né, entre o... Amiga, isso. Aguento mais, nunca vai acontecer nada comigo. Gente, esse é o pensamento mais errado que alguém pode ter, né? Ah, eu vou fazer porque nunca vai acontecer comigo. Parem com isso. Todo mundo está suscetível a todas as questões que acometem a gente aqui agora, inclusive até nessa pandemia. Então, tome cuidado demais com isso, né? Nunca fique assim, ah, comigo nunca vai acontecer. Uma hora pode ser que aconteça, então cuidado, né? Isso é normal. É. Pronto. Chega, Keila. Keila, me ajuda aqui. Eu tô com. Eu tô com. Exatamente, tava com. Isso, eu tava com um filme na cabeça que eu assisti, mas não lembrava o nome. Então, querer fazer sexo toda hora é muito bacana. Mas assim, existe também uma linha disso daí, né? Muito legal que você, por exemplo, tem esse desejo, né? Que você tá de bem com a sua vida sexual, mas aí, de novo, você tem que pensar, se isso está atrapalhando a minha vida profissional, a minha vida conjugal, a minha vida familiar, a minha vida social, então tem algo de errado por aí, né? Por exemplo, você tá lá trabalhando, né? Numa reunião, aí você fala, nossa, tem que sair pra transar, né? Tem que sair pra me masturbar. Parou tudo, teve esse pensamento e saiu, fez essa ação, está atrapalhando os seus campos da vida. Se está trazendo sofrimento por isso, ou se está trazendo sofrimento ou prejuízo para alguém, não está bacana. Então a gente, de novo, tem que olhar até que ponto é ok, é comum, e até que ponto pode ser realmente prejudicial para a minha saúde, né? Desorganizado, né? Mas é que tá, também é um fetiche, né? E a gente tem que entender que é algo que acontece com o corpo da gente, né? Então, soltou um pum no meio da relação, ri, né? Conversa sobre isso, finge que nada aconteceu, volta ao sexual, né? Brinca com isso, mas não vamos ter vergonha, gente. O corpo da gente faz vários barulhos estranhos. E vamos lá, né? Sexo é algo que é troca de fluidos, né? Corpo no corpo, tem tudo isso. E aí, se você tá com nojinho de qualquer coisa, vamos voltar pra psicoeducação sexual aí, que não tá bacana o negócio, não, né? As crenças aí tem que ser reajustadas. Hã? Cadê? Não. Gente, eu nunca ouvi falar disso. Juro que nunca ouvi falar disso. Não, assim, que eu estudo, né, então, não vejo relatos sobre isso. Eu realmente desconheço isso daí. Não sei se alguém aqui, né, tem Luan aqui que é da sexualidade, Alexandre também é sexólogo, estava por aqui, Keila tá por aqui também, né? Não sei se eles ainda estão, mas se eles tiverem, se já ouviram falar sobre isso, coloca aqui, eu nunca ouvi falar, inclusive desconheço. E acho que isso daí pode ser mais uma crença e um mito sobre esse assunto. Né? Não há relatos de embolia por isso acontecer. Até que, por exemplo, o canal vaginal, né, ele é um canal que ele é, né, para receber um pênis, né, receber algum tipo de penetração, e serve também para sair um bebê, né? Então ele alarga, ele é elástico, né, e ele volta também. Então, assim, eu que eu conheço, não. Acho que isso daí é uma. Tudo é, gente.
A Vivi até colocou, isso não é verdade. Pois é, eu acho que é alguma crença, algum mito, alguma coisa que a pessoa ouviu, daí deve ter ficado com medo, não sei. Mas, assim, não há relatos disso. Como você tá falando, a Vagina é um canal que tem início, meio e fim, né? Ela não é um caminho sem fundo. Então, né, ao contrário do ânus, né, que o ânus é uma conexão direto com o intestino, então tudo que vai ao ânus tem que ter uma trava de segurança para prender ali, inclusive, para não, se você não acabar indo para o hospital tendo que retirar alguma coisa, né? Inclusive, isso, não, e vai, não, e o ar vai entrar, né, durante a penetração, vai entrar e sair o ar, né? Não, exatamente, não, isso daí não, exato, isso aí não existe, fique tranquila, né, que eu nunca ouvi falar sobre isso. É importante que até se tiver algum outro sexólogo aqui que coloque isso daí também mais às claras, mas eu imagino que seja realmente mais é, algo que se ouviu. Gente, tem que tomar muito cuidado. Quando a gente fala sobre isso, é isso. Pronto. Isso é muito importante. Isso não só na sexualidade, mas em qualquer outro assunto, né? Por exemplo, se eu for falar sobre sex toys que eu não domino, eu vou falar até a Fernanda falar sobre os sex toys delas, né? A gente tem que pegar alguém que seja referência, que tenha estudos científicos, né? Me passa assim, que é o estudo sobre isso. Mas é muito importante que a gente vá procurar uma pessoa que seja de referência e confiável, né? Que hoje na internet a gente tem de tudo, mas de tudo a gente não pode ler e falar sobre, né? Tem que tomar muito cuidado. É, tem que tomar muito cuidado mesmo, viu, gente? Porque isso, isso. O sexólogo é um profissional da área que estuda a sexualidade humana, né? Ele tem uma formação em medicina, em psicologia, em fisioterapia. E ele se especializa, isso precisa ser formado, e aí ele se especializa nisso daí, em sexualidade humana, podendo ser educador sexual, reabilitador sexual ou terapeuta sexual, né? E aí existem as vertentes sobre isso aí. Fê, a gente só não vai poder se alongar mais, porque a gente tem 1 minuto e 20. Mas depois a gente pode, inclusive, falar sobre isso, né? Muita gente tem curiosidade de saber o percurso de como você se torna, né, sexólogo, tudo isso. Isso, né? Sexualidade é inerente ao ser humano, a gente nasce e morre ser sexual, né? É um pilar da saúde pré-estabelecida pela Organização Mundial da Saúde. Então, nós somos seres integrados, né? Então tem que estar com a sexualidade ok, né? Quando é a próxima? Vamos marcar a próxima semana, então, Fê? Vamos, gente, um beijo, obrigada, Fê. Até mais, gente. Obrigada por todo mundo que participou. Tchau, tchau.